Nada do que você vê é realmente matéria. Tudo é mente em movimento. O dinheiro não é papel, não é número, é resposta, é energia, reagindo à sua consciência. E hoje, você não vai pedir, você não vai implorar, você não vai tentar. Hoje, você vai ativar. Existe um movimento invisível começando agora. Enquanto você me ouve, algo já está se reorganizando, se ajustando, se alinhando com você. E enquanto você dorme, isso cresce, isso se expande, isso encontra caminhos, isso encontra você. Enquanto você dorme, tudo se move. Enquanto você relaxa, tudo se aproxima. Enquanto você solta, você recebe. Se você chegou até esse momento, não foi por acaso. Existe algo te guiando até aqui e talvez uma parte de você já sinta isso, uma certeza silenciosa de que algo mudou, porque a verdade é, você não está ouvindo isso por curiosidade. Você está ouvindo porque está pronto. Agora, antes de continuar, escreva nos comentários, com intenção, com presença, eu recebo 10 milhões enquanto durmo. Isso não é apenas uma frase, é um comando, é uma ativação, e ao escrever isso, você começa a permitir, você começa a abrir espaço, você começa a receber. Agora, não faça esforço. Não tente entender tudo. Apenas continue ouvindo, porque enquanto você escuta, algo dentro de você já está mudando. Enquanto você dorme, a riqueza já encontrou você. Enquanto você permanece aqui, tudo já começou. Se você chegou até aqui, isso não foi coincidência. Existe um alinhamento acontecendo agora, entre tempo, energia e consciência, e de alguma forma, você foi guiado até esse momento. Nada disso é aleatório. Cada palavra que você está ouvindo já estava esperando por você. E talvez você nem perceba completamente ainda, mas algo dentro de você reconhece essa sensação, como se já tivesse ouvido isso antes, como se já soubesse, porque no nível mais profundo, você sempre soube. Você foi preparado, pouco a pouco, por experiências, por desafios, por momentos de dúvida. Tudo te trouxe até aqui, tudo te alinhou com esse exato instante. E agora, você não está aqui apenas para ouvir. Você está aqui para lembrar do seu poder, lembrar da sua conexão, lembrar de quem você realmente é, porque existe uma inteligência maior operando além do que os olhos podem ver. E essa inteligência nunca erra. Ela organiza, conecta, sincroniza, e quando você escuta algo assim, no momento certo, é porque existe um movimento acontecendo a seu favor. Mesmo que você ainda não veja, mesmo que você ainda não entenda completamente, algo já começou, e enquanto você permanece aqui, ouvindo, esse alinhamento se aprofunda, se fortalece, se torna mais real. Imagine agora que algo invisível te guiou até este exato ponto. Como se cada decisão, cada traço, cada escolha tivesse sido ajustada para te trazer exatamente aqui, neste momento. Ouvindo essas palavras, sentindo isso, e quanto mais você aceita essa ideia, mais você relaxa, mais você permite, mais você se abre, porque não é sobre forçar, não é sobre correr atrás, é sobre reconhecer que existe um fluxo e que você está entrando nele agora. Você não chegou atrasado, você não perdeu nada, você chegou exatamente no momento certo, e tudo o que você deseja também está sendo guiado em sua direção. Enquanto você escuta, enquanto você relaxa, enquanto você simplesmente permite, algo invisível já está se movendo, se organizando, se aproximando de você. Enquanto você dorme, tudo se move. Enquanto você confia, tudo se alinha. Enquanto você permanece aqui, tudo já começou. Tudo começa no invisível. Antes de qualquer coisa existir no mundo físico, ela já existia como ideia, como energia, como consciência. Nada surge do nada. Tudo nasce primeiro, dentro da mente. O que você vê lá fora é apenas um reflexo atrasado do que foi sustentado dentro de você. E isso muda tudo, porque significa que a realidade não está sendo criada fora, ela está sendo projetada
A partir de dentro, a sua mente não reage ao mundo. O mundo reage à sua mente. E talvez, por muito tempo, você tenha sido levado a acreditar no contrário. Que precisava correr atrás, lutar, forçar. Mas a lei é outra. Primeiro, você se torna. Depois, você vê. Primeiro, você sente. Depois, você recebe. Porque aquilo que você sustenta internamente começa a ganhar forma. Começa a se organizar. Começa a buscar caminhos para se tornar real. E enquanto você dorme, isso continua sem esforço, sem pressão. A mente não para. Ela continua criando, conectando, alinhando. Por isso, agora, não é sobre tentar entender tudo. É sobre sentir, sinta, como se já fosse verdade. Como se aquilo que você deseja já estivesse resolvido. Como se já fosse parte da sua realidade. Não force. Apenas permita. Permita essa sensação surgir, mesmo que seja leve, mesmo que seja sutil. Porque é assim que começa. Antes de existir lá fora, já existia dentro de você. Antes de se manifestar, já era real em outro nível. E quanto mais você aceita isso, mais você solta a resistência, mais você para de lutar contra e começa a entrar em harmonia com o fluxo. A mente não distingue perfeitamente o que é real do que é profundamente sentido. E tudo aquilo que você sente como verdadeiro, ela começa a materializar, passo a passo, conexão por conexão, situação por situação. Enquanto você dorme, tudo se move. Enquanto você sente, tudo responde. Enquanto você sustenta essa verdade, a realidade começa a acompanhar. E agora, algo dentro de você já começa a entender, mesmo sem palavras, que já começou, que já existe, que já está a caminho. Toda palavra é um comando. Mesmo aquelas que você diz sem perceber, continuam criando, porque a sua palavra não é apenas som, é direção, é intenção, é energia em movimento. E tudo o que você declara começa a se organizar ao redor disso. O que você repete se fortalece. O que você afirma ganha forma e por muito tempo, talvez você tenha usado isso contra você, sem perceber. Quando disse que estava difícil, quando afirmou que faltava, quando repetiu que não era possível, cada palavra foi um comando. E a realidade apenas respondeu, mas agora isso muda. Agora você começa a usar sua palavra com consciência, porque a sua voz tem poder, a sua afirmação tem força, e aquilo que você declara com presença começa a se tornar inevitável. Então, pare de declarar ausência. Pare de repetir escassez. Pare de dar força ao que você não quer mais viver. E comece, agora, a ativar o que você deseja. Diga internamente, eu recebo, eu aceito. Eu permito, eu autorizo, eu estou pronto. Sinta o peso dessas palavras. Sinta a verdade sendo construída, não como algo distante, mas como algo que já está acontecendo. Porque cada vez que você afirma, você envia um sinal, e esse sinal encontra a resposta. A realidade escuta, a vida responde, e enquanto você dorme, essas palavras continuam ecoando, continuam atuando, continuam organizando tudo ao seu favor. Não é sobre repetir por repetir. É sobre sentir o que você diz. É sobre declarar com intenção, com presença, com certeza. Mesmo que seja uma certeza silenciosa, mesmo que ainda esteja nascendo dentro de você. Porque quanto mais você afirma, mais natural se torna, mais real parece, mais forte se torna dentro de você. E então, o mundo externo começa a acompanhar, passo a passo, situação por situação. Enquanto você dorme, sua palavra continua criando. Enquanto você permite, tudo começa a responder. E agora, você já não fala mais por hábito. Você fala para criar. Você fala para ativar. Você fala porque sabe que aquilo que você declara se torna realidade. Não é sobre pensar, é sobre sentir. Pensamentos passam, mas sentimentos permanecem. E é o sentimento que envia o sinal mais forte. É o sentimento que a realidade reconhece. Você pode repetir palavras, pode imaginar cenários, mas se não houver emoção, não há movimento,
Porque não é a ideia que cria, é a vibração que você sustenta, é o estado que você permite. E agora? Você não precisa forçar nada. Apenas sinta, como se já estivesse resolvido. Como se a preocupação já tivesse ido embora. Como se o peso tivesse sido retirado dos seus ombros. Como se tudo estivesse em ordem. Imagine a sensação de alívio, aquela paz silenciosa. Quando você sabe que está tudo bem, sinta isso agora. Sem motivo, sem explicação. Apenas permita. E junto com essa paz, deixe surgir uma alegria leve. Uma alegria tranquila, sem euforia, mas presente, real, como se algo bom já tivesse acontecido, como se você já tivesse recebido, como se a resposta já tivesse chegado, porque em um nível invisível, já chegou, e o seu corpo pode sentir isso. Agora, sinta o alívio financeiro. Sinta a liberdade, a sensação de não precisar se preocupar, de saber que há mais do que suficiente, que tudo está fluindo, que tudo está vindo até você, sem esforço, sem pressão. Enquanto você sente, algo se alinha. Enquanto você permite, algo responde. O sentimento é o sinal, o sentimento é a chave, o sentimento é o caminho. E quanto mais você sustenta esse estado, mais natural ele se torna, mais verdadeiro ele parece, mais real ele se torna dentro de você, e então o mundo externo começa a acompanhar de forma leve, de forma silenciosa, de forma inevitável. Enquanto você dorme, esse sentimento continua. Enquanto você relaxa, ele se aprofunda. Enquanto você permite, ele cria. E agora, não é mais sobre tentar sentir. Você já está sentindo, mesmo que de forma sutil, mesmo que ainda esteja crescendo, já começou, já está em você. E tudo o que precisa é continuar sendo permitido. Fé não é esperar. Fé é reconhecer. Reconhecer o que ainda não pode ser visto, mas já existe. Fé não depende de provas. Fé não depende de sinais externos. Fé nasce dentro como uma certeza silenciosa, como uma tranquilidade que não precisa se explicar. E quando existe fé, não há pressa. Porque quem reconhece, não duvida. Quem sente, não questiona. Quem sabe, não precisa correr atrás. Fé é descanso. É um estado onde você não luta mais, não força mais, não tenta controlar. Você apenas permite, porque entende que já está feito. Já aconteceu, já começou, mesmo que os olhos ainda não vejam, mesmo que a mente tente questionar, existe algo mais profundo em você, que sabe, e agora você pode sentir isso. Uma confiança leve, sem esforço, sem tensão. Como se tudo já estivesse resolvido, como se a resposta já estivesse a caminho, como se o resultado já estivesse garantido, porque em um nível invisível já está, e a fé apenas reconhece isso. Não cria, não força, apenas aceita. E quanto mais você aceita, mais você solta, mais você relaxa, mais você permite que tudo flua. Repita internamente: está feito, já aconteceu, já começou. Deixe essas palavras ecoarem, sem pressa, sem esforço, apenas como uma verdade, que você começa a lembrar. Está feito, já aconteceu, já começou, e enquanto você permanece nesse estado, algo dentro de você se estabiliza, se alinha, se acalma, porque não há mais dúvida, não há mais resistência, apenas presença, apenas confiança, apenas fé. E enquanto você dorme, isso continua. Enquanto você solta, isso se fortalece. Enquanto você confia, tudo se organiza. Está feito. Já aconteceu. Já começou. E agora? Você não espera mais. Você reconhece e isso muda tudo. Dinheiro não é problema. Nunca foi. O dinheiro é apenas energia em movimento. É uma forma de troca, uma forma de expressão, uma extensão do fluxo da vida, e por muito tempo, talvez você tenha aprendido a ver o dinheiro com peso, com medo, com culpa, como algo difícil, distante, limitado. Mas isso não é a verdade. Isso foi aprendido, repetido, condicionado. E agora você pode soltar, porque o dinheiro não julga, não escolhe,
não resiste. Ele apenas responde. Responde ao que você sustenta. Responde ao que você acredita. Responde ao que você permite. E quando você muda sua relação com ele, tudo começa a mudar. Porque não é o dinheiro que está bloqueado, é a forma como ele foi significado dentro de você. E agora, você começa a ressignificar. Dinheiro é leve. Dinheiro é natural. Dinheiro é fluxo. Dinheiro vem e vai e volta. Multiplicado. Sem esforço. Sem culpa. Sem resistência. Você não precisa mais rejeitar. Não precisa mais temer. Não precisa mais sentir que não merece. Essas ideias não são suas. E agora, você libera. Libera a culpa de querer mais. Libera a sensação de escassez. Libera a crença de que precisa sofrer para ter. Nada disso é necessário. O dinheiro pode chegar com facilidade. Pode chegar com leveza. Pode chegar de formas inesperadas. E tudo bem. Você pode aceitar. Você pode receber. Você pode permitir. Porque receber é natural. Receber é parte do fluxo. E quando você se abre para isso, sem resistência, sem julgamento, sem medo, o dinheiro encontra espaço, encontra caminho, encontra você. Enquanto você dorme, essa nova relação se fortalece. Enquanto você relaxa, a resistência se dissolve. Enquanto você permite, o fluxo se abre. Dinheiro não é peso. Dinheiro é movimento. Dinheiro é resposta. Dinheiro é energia divina em circulação. E agora, você não luta mais contra isso. Você se alinha, você aceita, você permite, e ao permitir, tudo começa a fluir. Você não precisa pedir, você não precisa implorar, você não precisa convencer, porque aquilo que é seu, por direito, não precisa ser perseguido. Precisa ser reconhecido. Por muito tempo, talvez você tenha se colocado em posição de falta, como se estivesse distante, como se precisasse alcançar, como se algo estivesse separado de você. Mas não está, nunca esteve. Tudo o que você busca já existe, já está disponível. Já faz parte do campo ao seu redor, e a única diferença é o quanto você permite, porque pedir, muitas vezes, reforça a ausência, mas receber, confirma a presença, receber, reconhece que já existe, receber, abre espaço para que aquilo se manifeste. E agora, você muda essa posição. Você não pede mais, você recebe, você não corre atrás. Você permite que venha, você não força, você reconhece. E quanto mais você entra nesse estado, mais natural se torna, mais leve se torna, mais real parece. Porque você começa a sentir que não há distância, não há separação, não há falta, apenas um fluxo, esperando sua permissão. E então, internamente, diga: eu recebo, eu aceito, eu permito, eu estou aberto, eu autorizo que tudo chegue até mim. Sinta isso. Não como algo que virá, mas como algo que já está acontecendo, como algo que já está em movimento, como algo que já encontrou o caminho, porque já encontrou. E enquanto você solta o controle, enquanto você para de tentar definir o como, tudo começa a se organizar sozinho, de formas que você não precisa prever, de maneiras que você não precisa entender, apenas permitir, apenas receber, porque já está disponível, já é seu, já está no seu campo, esperando apenas que você reconheça. Enquanto você dorme, isso se aproxima, enquanto você relaxa, isso se revela. Enquanto você permite, isso se manifesta. Você não pede, você recebe, você não busca, você permite, você não espera. Você reconhece, e nesse reconhecimento, tudo se abre, tudo flui, tudo encontra você. Você não é alguém que está tentando conseguir. Você não é alguém que está buscando lá fora. Você é a origem, você é o ponto de partida. Tudo começa em você, porque antes de qualquer resultado existir, existe uma identidade. E é essa identidade que determina o que você vive. Se você se vê como alguém que busca, você continua buscando. Se você se vê como alguém que espera, você continua esperando. Mas quando você muda quem você é, tudo muda, porque a realidade responde à identidade, ela reflete aquilo que você sustenta como verdade sobre si mesmo. E agora,
Você não precisa mais se ver como alguém distante do que deseja. Você começa a se reconhecer como fonte, como canal, como expressão da abundância. Não é algo que você precisa conquistar, é algo que você permite lembrar. Diga internamente: eu sou a fonte, eu sou o canal, eu sou o ponto de atração. Sinta isso. Não como uma frase, mas como um estado, como uma verdade silenciosa que começa a se expandir dentro de você. Porque quando você se reconhece como fonte, você para de depender, para de duvidar, para de se diminuir e começa a emitir. Emitir sinais de certeza, emitir sinais de abundância, emitir sinais de quem já tem, de quem já é, e tudo ao seu redor começa a responder a isso. De forma natural, de forma progressiva, de forma inevitável. Você não está separado do que deseja. Você é o campo onde isso acontece. Você é o espaço onde isso se manifesta. Você é o ponto de encontro. E quanto mais você sustenta essa identidade, mais forte ela se torna, mais estável ela se torna, mais real ela se torna, até que não há mais dúvida. Não há mais conflito. Apenas certeza. Apenas alinhamento. Apenas expressão. Enquanto você dorme, essa identidade se fortalece. Enquanto você relaxa, ela se aprofunda. Enquanto você permite, ela se torna natural. Eu sou a fonte, eu sou o canal, eu sou a abundância em movimento. E a partir desse lugar, tudo começa a fluir. Você não nasceu para lutar pela escassez. Você não nasceu para viver limitado. Você não nasceu para aceitar menos do que é possível. Você nasceu para prosperar. Existe uma herança invisível, que sempre foi sua, uma herança de abundância, de expansão, de crescimento, mas em algum momento, isso foi esquecido, substituído por medo, por dúvida, por histórias que não pertencem a você, e agora você pode lembrar que não precisa provar nada, não precisa merecer através de sofrimento, não precisa carregar pesos que nunca foram seus, porque a abundância não é um prêmio, é um estado natural, é um direito, é parte de quem você é. E quando você reconhece isso, algo dentro de você relaxa, se solta, se abre, como alguém que finalmente para de resistir. E começa a aceitar, você não está tentando conquistar algo externo, você está se reconectando com algo interno, algo que nunca deixou de existir, mesmo nos momentos de dúvida, mesmo nos momentos de escassez. A essência permaneceu intacta. E agora, você acessa isso novamente. Diga internamente: eu nasci para prosperar. Eu aceito minha herança de abundância. Eu me permito viver em fluxo. Sinta essas palavras. Sinta o peso sendo liberado. Sinta a necessidade de lutar, desaparecendo. Sinta a ideia de escassez, perdendo força, porque ela não é real, nunca foi. Foi apenas repetida, até parecer verdade. E agora, você solta. Você libera toda a culpa. Libera toda a sensação de não merecimento. Libera toda a crença de limitação. Nada disso te define. Nada disso te prende mais. Porque você escolhe, agora, se alinhar com a abundância, com o fluxo, com a expansão. E quanto mais você permite isso, mais natural se torna, mais leve se torna, mais verdadeiro se torna. Enquanto você dorme, essa herança se ativa. Enquanto você relaxa, ela se expande. Enquanto você permite, ela se manifesta. Você não está tentando se tornar abundante. Você já é, você apenas está lembrando. E nesse lembrar, tudo começa a se abrir. Existe um portal aberto agora, um espaço invisível, mas real. Um ponto de conexão entre o que você sente e o que começa a se manifestar. E você está dentro dele, sem esforço, sem precisar fazer nada além de permanecer. Porque esse portal não se abre para quem força, se abre para quem permite, se abre para quem solta, se abre para quem confia. E agora, você está permitindo, você está soltando, você está confiando. E isso é o suficiente. Sinta como se um campo ao seu redor estivesse diferente. Mais leve, mais silencioso, mais presente. Como se algo estivesse acontecendo, mesmo sem forma, mesmo sem explicação, porque existe um movimento sutil acontecendo agora.
organizando encontros, ajustando caminhos, criando conexões, tudo em um nível que não precisa ser visto, apenas sentido, e quanto mais você relaxa dentro disso, mais esse portal se expande, mais ele se fortalece, mais ele se torna ativo na sua realidade. Você não precisa atravessar nada. Você já atravessou no momento em que decidiu permanecer, no momento em que decidiu ouvir, no momento em que decidiu permitir, o portal já se abriu para você. E agora, você apenas permanece dentro desse espaço onde tudo é possível, onde tudo já começou, onde tudo já está em movimento. Enquanto você dorme, esse portal continua ativo. Enquanto você relaxa, ele continua se expandindo. Enquanto você permite, ele continua conectando tudo ao seu favor. Não há esforço aqui, não há pressa. Apenas um fluxo constante, silencioso, preciso e completamente alinhado com você. Você está dentro e tudo já está acontecendo. E conforme esse movimento invisível continua, os sinais começam a aparecer, de forma leve, quase imperceptível no início, mas reais, muito reais. Pequenas mudanças, pequenas confirmações, coisas que antes passariam despercebidas, agora começam a chamar sua atenção, como se a realidade estivesse tentando conversar com você, mostrando, pouco a pouco, que algo já mudou. Você começa a notar sincronicidades, encontros inesperados, ideias que surgem do nada, sensações de certeza, sem motivo aparente. E tudo isso são sinais, sinais de que o invisível está se tornando visível, sinais de que o movimento já começou, sinais de que você está no caminho certo. Mas esses sinais não vêm para provar, vêm para confirmar. Confirmar aquilo que você já começou a sentir, confirmar aquilo que você já começou a permitir. E quanto mais você reconhece esses sinais, mais eles aparecem, mais claros eles ficam, mais frequentes eles se tornam, porque a sua atenção fortalece. Aquilo que você percebe se expande, e aquilo que você reconhece cresce. Então agora, não duvide dos pequenos movimentos, não ignore as pequenas mudanças, não descarte aquilo que parece sutil, porque é assim que começa, de forma leve, silenciosa, progressiva, como uma construção que acontece por dentro, antes de se mostrar por fora. E enquanto você dorme, mais sinais surgem. Enquanto você relaxa, mais confirmações chegam. Enquanto você permite, mais evidências aparecem. E talvez você já tenha percebido algo, talvez algo já tenha mudado. Mesmo que pouco. Talvez uma sensação, talvez um pensamento diferente, talvez uma leve certeza. Isso já é um sinal. Isso já faz parte do processo, porque quando você muda por dentro, o mundo ao redor começa a responder. E esses sinais são apenas o começo de algo maior, o começo de algo que já está em movimento, o começo da manifestação se tornando real. E mesmo com esse movimento acontecendo, é natural que alguns bloqueios apareçam. Pensamentos antigos, sensações de dúvida, medos que tentam voltar, como se algo dentro de você quisesse questionar, quisesse desacelerar, quisesse manter tudo como estava antes. Mas esses bloqueios não são você. Eles são apenas ecos, resquícios de padrões antigos, ideias que foram repetidas tantas vezes que pareceram verdade. Mas agora, você começa a enxergar, você começa a perceber que esses pensamentos não têm poder próprio. Eles só continuam se forem alimentados, e agora, você não alimenta mais. Você observa, você reconhece e você solta. Se surgir dúvida, você não luta contra ela. Você apenas deixa passar, como uma nuvem, que aparece e desaparece, sem precisar fazer nada. Se surgir medo, você não se prende, você apenas respira e permite que ele perca força, porque o medo não resiste à presença e a dúvida não resiste à consciência. E quanto mais você permanece presente, mais esses bloqueios se dissolvem, mais eles perdem intensidade, mais eles deixam de fazer sentido, porque não tem base, não tem verdade, apenas repetição. E agora, você interrompe esse ciclo sem esforço, sem confronto, apenas escolhendo não sustentar mais. Diga internamente:
Eu libero o medo, eu libero a dúvida, eu libero a sensação de não merecimento. Eu não preciso mais disso. Sinta essas liberações acontecendo, como se um peso estivesse sendo retirado, como se algo estivesse se desfazendo dentro de você. E está, porque toda vez que você solta, você cria espaço, e esse espaço é preenchido por clareza, por leveza, por confiança. Enquanto você dorme, esses bloqueios continuam se dissolvendo. Enquanto você relaxa, eles perdem força. Enquanto você permite, eles deixam de existir. Você não está lutando contra nada. Você está simplesmente deixando ir. E ao deixar ir, tudo começa a fluir novamente. Agora, permita que tudo desacelere, como se o ritmo interno diminuísse naturalmente, sem esforço, sem controle, apenas acontecendo. Traga sua atenção para a sua respiração, sem mudar nada ainda, apenas percebendo o ar entrando, o ar saindo, e aos poucos você começa a aprofundar. Inspire lentamente, sinta o ar preenchendo, expandindo, e então segure por um instante, como se estivesse absorvendo calma, e solte devagar, liberando tudo o que não precisa mais estar aí. Mais uma vez, inspire profundamente, sinta o corpo se abrindo, segure e solte, mais lento ainda, como se cada exalação levasse embora tensões, pensamentos, resíduos, e continue nesse ritmo, cada respiração mais profunda, cada exalação mais leve, como se sua mente estivesse sendo limpa, sem esforço, sem resistência, apenas sendo liberada. Pensamentos vêm e vão, e você não precisa segurar nenhum deles. Eles passam, e você permanece respirando, presente, calmo, e a cada respiração, mais espaço se abre dentro de você, mais silêncio, mais clareza, mais leveza, como se tudo estivesse sendo reorganizado, naturalmente, sem que você precise entender, sem que você precise fazer, apenas respirar e permitir, e enquanto você continua, seu corpo relaxa mais, sua mente desacelera mais. Tudo dentro de você entra em harmonia, em equilíbrio, em tranquilidade. Enquanto você dorme, essa limpeza continua. Enquanto você relaxa, ela se aprofunda. Enquanto você permite, sua mente se torna leve, silenciosa, aberta, pronta para receber, sem excesso, sem ruído. Apenas espaço, apenas presença, apenas calma. E nesse estado, tudo flui com mais facilidade. Agora, sem esforço, apenas permita que imagens comecem a surgir, como se sua mente abrisse um espaço para ver, sem forçar, sem tentar controlar, apenas deixando acontecer, e você começa a perceber movimentos, cenas simples, naturais, como se já fizessem parte da sua vida. Veja, uma notificação chegando, uma mensagem, um aviso no celular, algo que chama a sua atenção. E quando você olha, existe ali um valor, um número que traz uma sensação imediata de alívio, de expansão, de realidade, como se aquilo já fosse normal, como se já fosse esperado. E você apenas observa, sem surpresa exagerada, mas com uma certeza tranquila de que isso faz sentido, de que isso já era seu. Veja transferências acontecendo, entradas inesperadas, oportunidades surgindo de lugares que você não precisou prever, pessoas certas aparecendo no momento certo, conexões acontecendo com facilidade, tudo fluindo, tudo chegando, tudo encontrando você. E quanto mais você vê, mais natural isso parece, mais familiar isso se torna, como se sua mente reconhecesse esse cenário, como se já tivesse vivido isso antes. Sinta a sensação de olhar sua conta e ver mais do que suficiente, muito mais. Sinta a calma que isso traz, a estabilidade, a liberdade, a leveza, nada de esforço, nada de luta, apenas recebimento, apenas fluxo. E enquanto você observa essas cenas, algo dentro de você aceita, algo dentro de você permite, algo dentro de você reconhece que isso já está em movimento, que isso já encontrou caminho, que isso já começou. Enquanto você dorme, essas possibilidades se organizam,
Enquanto você relaxa, elas se aproximam. Enquanto você permite, elas se tornam reais. Você não está imaginando algo distante. Você está acessando algo que já existe, algo que já está disponível, algo que já está vindo até você. E quanto mais você vê, mais você acredita, mais você sente, mais você permite. E então, tudo começa a se alinhar. Agora, permita que essa cena se expanda. Não apenas o momento, mas a vida ao redor disso, como se tudo já tivesse mudado. De forma natural, estável, real. Veja o ambiente ao seu redor, o lugar onde você vive, mais confortável, mais amplo, mais alinhado com quem você é agora. Sinta a tranquilidade de estar nesse espaço, sem pressão, sem preocupação, apenas presença. Veja a sua rotina, mais leve, mais livre. Você escolhe o que fazer, você escolhe como viver, sem urgência, sem correria, apenas fluindo. Sinta a liberdade de não depender, de não se preocupar, de saber que há mais do que o suficiente. Sempre perceba a paz, uma paz constante, que não vem de fora, mas da certeza de que está tudo resolvido, tudo cuidado, tudo alinhado. Veja suas relações, mais verdadeiras, mais leves, sem peso, sem tensão, apenas conexão. Perceba como você se sente consigo mesmo, mais seguro, mais confiante, mais inteiro, como alguém que sabe que não precisa provar nada, porque já é, já tem, já vive, e isso se reflete em tudo, na forma como você fala, na forma como você age, na forma como você se posiciona. Tudo muda, sem esforço, apenas como consequência. E junto com isso, existe uma sensação de propósito, de direção, de clareza. Você não está apenas recebendo, você está vivendo com sentido, com presença, com intenção. E quanto mais você se vê nesse cenário, mais real ele se torna, mais próximo ele fica, mais natural ele parece. Porque isso não está distante. Isso já está em construção. Enquanto você dorme, essa vida continua se formando. Enquanto você relaxa, ela se fortalece. Enquanto você permite, ela se aproxima. Você não está tentando alcançar isso. Você está permitindo que isso se revele. E agora você já consegue sentir como é viver assim. E esse sentimento começa a se tornar parte de você. E conforme tudo isso se expande na sua vida, algo ainda mais profundo começa a acontecer. Porque não é apenas sobre você. Nunca foi apenas sobre você. Existe um impacto que vai além, algo que se move através de você e alcança outras pessoas, de formas que você talvez nem consiga medir. Quando você se permite prosperar, você abre caminhos, você inspira, você mostra que é possível, sem precisar dizer nada, apenas sendo, apenas vivendo. E naturalmente, surge dentro de você o desejo de compartilhar, de ajudar, de contribuir, não por obrigação, mas porque transborda, porque existe mais do que o suficiente. E isso flui para pessoas, para situações, para oportunidades de fazer o bem. Veja isso acontecendo. Veja você ajudando alguém, de forma simples, mas significativa. Veja o impacto disso, a transformação que gera, a diferença que faz, e perceba como isso retorna, como isso se multiplica, como isso cresce, porque tudo o que circula se expande. E quando o dinheiro flui através de você, com intenção, com leveza, com consciência, ele não apenas chega, ele se multiplica, ele cria mais oportunidades, mais conexões, mais transformação. E você se torna parte disso, parte de algo maior, algo que vai além do material, algo que tem significado, propósito, direção. E quanto mais você se permite viver isso, mais alinhado você se sente, mais completo, mais conectado. Porque não é apenas sobre receber, é sobre o que você faz com isso. É sobre o impacto que você gera. É sobre a energia que você coloca em movimento. E enquanto você dorme, esse impacto já começa. Enquanto você relaxa, ele já se expande. Enquanto você permite, ele já toca outras vidas. E isso cria um ciclo, um fluxo contínuo, onde você recebe e também transforma.
onde você prospera e também eleva, e nesse movimento, tudo cresce, tudo se amplia, tudo ganha sentido. E você percebe que o que está acontecendo na sua vida é apenas o começo de algo muito maior. Agora, tudo começa a se tornar ainda mais real. Não como uma ideia, não como uma possibilidade distante, mas como algo presente, algo que já faz parte de você. Sinta isso, como se não houvesse mais separação, como se não existisse mais antes e depois. Apenas agora. E nesse agora, já está feito. Já aconteceu, já é real. Perceba como essa sensação muda tudo. Porque quando se torna real dentro de você, não precisa mais ser buscado. Não precisa mais ser provado. Apenas é como respirar, como existir. Natural, simples, inevitável. Sinta a estabilidade disso, como se fosse algo sólido. Seguro, inquestionável. Não há dúvida. Não há esforço. Não há tentativa, apenas reconhecimento. Você reconhece que já está vivendo isso, mesmo que os detalhes ainda estejam se organizando. A essência já chegou, a base já foi criada, a realidade já foi estabelecida. E quanto mais você permanece nesse estado, mais profundo ele se torna, mais presente ele fica, mais impossível de negar. Porque não depende de nada externo, não depende de confirmação, não depende de validação. É interno, é silencioso, é verdadeiro. E essa verdade se sustenta sozinha, agora. Observe como seu corpo responde, mais relaxado, mais leve, mais tranquilo. Como alguém que não precisa mais se preocupar. Como alguém que já sabe que está tudo resolvido. Tudo alinhado, tudo garantido. E essa sensação se espalha pelo seu corpo, pela sua mente, pela sua energia, como uma presença constante, calma, segura, estável. E enquanto você dorme, isso se fortalece ainda mais. Enquanto você relaxa, isso se fixa. Enquanto você permite, isso se torna permanente. Já é real, já aconteceu, já está em você. E a partir desse ponto, não há retorno. Apenas continuidade, apenas expansão, apenas manifestação. Agora, seu corpo começa a relaxar ainda mais, como se cada músculo soltasse, lentamente, sem esforço, sem controle, apenas cedendo, se entregando a esse estado. Sua respiração se torna mais calma, mais profunda, mais natural. E a sua mente desacelera. Os pensamentos ficam mais distantes, mais suaves, como se estivessem se dissolvendo, e no lugar deles surge espaço, silêncio, presença. Você não precisa fazer nada, não precisa pensar, não precisa entender, apenas permanecer nesse estado de abertura, nesse estado de permissão, nesse estado de recebimento, porque receber agora é natural para você. Não há resistência, não há bloqueio, não há esforço, apenas um fluxo que entra suavemente, que se acomoda, que se integra. Sinta como se você estivesse aberto, como se tudo dentro de você estivesse dizendo sim. Sim para a abundância, sim para o fluxo, sim para tudo o que já está a caminho. E quanto mais você relaxa, mais esse estado se aprofunda, mais você se entrega, mais você permite. Seu corpo descansa, sua mente silencia, e algo dentro de você permanece consciente, presente, aberto, pronto para receber, sem ansiedade, sem pressa, sem expectativa, apenas confiança, apenas aceitação, apenas presença. E nesse estado, tudo chega com mais facilidade, tudo encontra espaço, tudo se encaixa. Enquanto você dorme, você continua recebendo. Enquanto você relaxa, tudo continua chegando. Enquanto você permite, o fluxo continua aberto. Você não precisa segurar, não precisa controlar, apenas continuar. Nesse estado de abertura, de confiança, de recebimento. E agora, você já está exatamente onde precisa estar. Eu aceito agora o que já é meu, por direito divino. Eu reconheço que tudo já está disponível. Eu recebo com leveza, com facilidade, com naturalidade
Eu não resisto. Eu não bloqueio. Eu não duvido. Eu apenas permito. Eu recebo 10 milhões de formas esperadas e inesperadas. Tudo coopera a meu favor. Tudo se organiza para mim. Tudo encontra caminhos, até mim. Eu não preciso saber como. Eu apenas confio, porque já está feito, já aconteceu, já começou. Eu libero agora toda dúvida. Eu libero agora todo medo. Eu libero agora toda resistência. Nada disso me pertence mais. Eu me abro completamente para receber, para permitir, para viver. Eu aceito o fluxo. Eu aceito a abundância. Eu aceito a facilidade. Eu aceito o inesperado. Tudo vem até mim. Tudo chega no tempo perfeito. Tudo acontece com precisão. Eu estou em alinhamento. Eu estou em harmonia. Eu estou em fluxo. Eu recebo com gratidão. Eu recebo com presença. Eu recebo com certeza. Porque eu sei que já é meu, que já me pertence, que já está a caminho. Eu não espero. Eu reconheço. Eu não peço. Eu recebo. Eu não duvido. Eu confio. E nessa confiança, tudo se move, tudo se abre, tudo se manifesta. Agora eu aceito. Eu permito, eu recebo. E assim é? Eu recebo, eu permito. Eu aceito, eu recebo, sem esforço, sem resistência. Eu permito que tudo flua, que tudo chegue, que tudo se organize. Eu aceito o que já é meu, o que já começou, o que já está em movimento. Eu recebo com leveza, com naturalidade, com tranquilidade. Eu permito que o invisível trabalhe, que os caminhos se abram, que as conexões aconteçam. Eu aceito, sem questionar, sem controlar, sem duvidar. Eu recebo, enquanto descanso, enquanto solto, enquanto durmo. Eu permito que tudo continue, mesmo sem a minha atenção, mesmo sem o meu esforço. Eu aceito que já está feito, que já aconteceu, que já começou. Eu recebo, eu permito, eu aceito, eu recebo, eu permito, eu aceito. Enquanto você dorme, tudo se move. Eu recebo. Enquanto você relaxa, tudo se aproxima. Eu permito. Enquanto você solta, você recebe. Eu aceito. Eu recebo. Eu permito. Eu aceito. Tudo flui. Tudo vem. Tudo chega. Eu recebo. Eu permito. Eu aceito. E continuo recebendo, sem parar, sem bloquear, sem resistir. Agora, eu solto. Eu não preciso segurar. Eu não preciso controlar. Eu não preciso entender. Eu apenas deixo ir. Deixo ir toda a tensão. Deixo ir toda a necessidade de saber como. Deixo ir qualquer resistência que ainda exista. Eu entrego. Entrego o controle. Entrego as dúvidas. Entrego as preocupações. Tudo aquilo que não me serve mais, eu libero. E ao soltar, eu me torno leve. Ao confiar, eu me torno aberto. Ao entregar, eu permito que tudo flua. Eu confio no processo. Confio no tempo. Confio no que já está acontecendo, além do que posso ver. Porque já começou, já está em movimento, já está se organizando. E não depende mais de esforço. Depende apenas de permissão. E eu permito, eu confio, eu descanso nisso, como alguém que sabe que não precisa mais fazer nada, apenas permitir que aconteça. E nesse descanso, tudo se encaixa, tudo se move, tudo se realiza. Eu solto, eu confio, está feito. Algo mudou, mesmo que você não consiga explicar, mesmo que ainda não veja completamente. Algo já começou. Um movimento silencioso já está acontecendo. Caminhos estão se abrindo, conexões estão sendo feitas, situações estão se reorganizando. Tudo, além do que você pode perceber agora, mas real, muito real. O invisível já entrou em ação e não volta atrás,
Não para, não se perde, continua, ajustando, alinhando, aproximando, e você já está dentro disso. Você já ativou, você já permitiu, você já abriu espaço, e agora, apenas continua. Enquanto você dorme, o milagre se expande. Enquanto você relaxa, ele se fortalece. Enquanto você confia, ele se revela. Você não precisa acompanhar, não precisa vigiar, não precisa entender, porque já está acontecendo. E cada momento aproxima ainda mais, cada instante organiza ainda mais, cada respiração aprofunda ainda mais. Algo mudou, e essa mudança não pode ser desfeita, porque começou de dentro. E tudo o que começa de dentro, inevitavelmente, se manifesta. Agora, tudo se sela, tudo se firma, tudo se estabiliza dentro de você, como uma verdade silenciosa que não pode ser desfeita. Existe uma proteção ao seu redor, um campo seguro, tranquilo, estável, onde tudo o que foi ativado permanece, nada se perde, nada se desfaz, nada se interrompe, tudo continua, mesmo no silêncio, mesmo no descanso, mesmo no sono. O que foi iniciado está protegido, o que foi permitido está sustentado, o que foi aceito já pertence a você. Sinta essa segurança, como se tudo estivesse guardado, alinhado, confirmado, sem esforço, sem dúvida, sem instabilidade. E dentro desse campo, você permanece em paz, confiante, tranquilo, sabendo que está tudo certo, que está tudo acontecendo, que está tudo garantido. Enquanto você dorme, esse selamento se mantém. Enquanto você relaxa, ele se fortalece. Enquanto você permite, ele se aprofunda. Nada precisa ser feito, nada precisa ser repetido. Está selado, está protegido, está confirmado. E agora, se você ainda estiver acordado, apenas reconheça o que você acabou de permitir. Reconheça o que já começou dentro de você. E se fizer sentido, comente agora. Eu recebo 10 milhões agora, sem esforço, sem dúvida, apenas como uma confirmação, como um selo final desse momento. E se essa mensagem falou com você, se algo dentro de você respondeu, então você já sabe. Este é o seu lugar. Permaneça, retorne, continue permitindo, porque enquanto você dorme, tudo continua. Enquanto você confia, tudo se aprofunda. E tudo aquilo que já começou, continua encontrando você.